E aí pessoal, isso aqui é quase que um vídeo aleatório. De ontem pra hoje eu assisti a série Drácula no Netflix, não sei se vocês assistiram. É uma série bem legal, assim, eu acho que conseguiram fazer uma releitura muito boa. Falar sobre Drácula é muito complicado, porque ele é um personagem bem icônico, e haja visto as quantidades de releituras que fizeram sobre Drácula. Temos inúmeros filmes terríveis, se você já teve o azar de assistir Drácula 2000, sabe bem do que eu estou falando. E Drácula acaba sendo o nosso maior representante da lenda dos vampiros. Não foi o Bram Stoker, no seu romance, que inventou os vampiros. Ele, na verdade, inventou o Drácula. E o Drácula, ele é a representação, pelo menos a que ficou pra gente, da lenda dos vampiros, uma lenda lá da Europa Oriental. Eu tive a oportunidade de ler o Drácula de Bram Stoker há quase 20 anos atrás, eu era vestibulando ainda, e gostei muito. Inclusive, recentemente, um amigo meu esteve na Romênia, né? Ele estava fazendo ali alguns complexos de lantanídeos, ele é pesquisador, professor da UF. Eu pedi para que ele trouxesse para mim o Drácula em romeno. Não que eu leia romeno, longe disso, o livro até esse daqui, muito bonito, capa dura, assim, livro, tem algumas ilustrações dele, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma. São ilustrações muito, muito bonitas mesmo. E, obviamente, eu não leio romeno, embora seja uma língua latina, é bem complicado mesmo, assim, não tem praticamente similaridade nenhuma com o português. Então vai ser basicamente um livro para ter na estante e ficar vendo figurinhas. Aqui é outra, né, representação do Drácula. Deixa eu mostrar mais uma aqui para vocês. Aqui. São todas imagens muito, muito, muito bonitas mesmo. Bom, como eu disse, não consigo ler. O romeno é extremamente difícil. O Drácula original, ele é um romance inglês, só que o Drácula vive na Transilvânia. A Transilvânia é uma região da Romênia. Muito bem, o que eu achei da série? Como eu falei, a série foi muito boa. Eles fizeram uma boa adaptação, foram dos mesmos criadores da série Sherlock, enfim, que eu sou extremamente fã, eu gosto muito do Sherlock Holmes, e acho que essa adaptação que eles fizeram nessa série foi muito boa. E com Drácula também não ficou feio, não. O primeiro episódio seria o Drácula mais clássico, muito parecido com o próprio Drácula do Bram Stoker. Teve um episódio 2, um episódio de transição, e no terceiro episódio, isso daqui é um spoiler, se você quiser assistir a série antes, pausa o vídeo agora, assiste a série, depois volta aqui. O terceiro episódio já seria o Drácula agora, do século XXI, Drácula moderno, e eles conseguiram colocar praticamente todos os personagens principais ali. Nós temos o Van Helsing, que agora é a Van Helsing, originalmente a freira Agatha Van Helsing, e depois a cientista, ele não diz qual a especificidade, Zoe Van Helsing. Mudaram o sexo do Van Helsing, mas eu acho que ficou muito bom. O personagem Van Helsing está ali, principalmente na Agatha Van Helsing. Então a gente tem ali o Jonathan Harker, temos a Mina Harker, temos a Lucy, temos o Jack Seward, que se eu não me engano é Samuel Seward no original. Eu só senti falta de um personagem que foi o Arthur Holmwood, se eu não me engano, que de fato foi o noivo da Lucy. Eles substituíram o Arthur pelo Quincy Morris, o americano. Na verdade, o Quincy, Quincy, não me recordo, ele existe no romance, ele é muito importante, mas ali ele está fazendo um papel duplo, né, do próprio Quincy quanto do Arthur. Também um personagem que eu gostei muito foi o advogado, o Hansfield. Eu acho que consigo captar algumas características do próprio Hansfield do romance. É um cara que idolatra o Drácula, come moscas, e ele... Só que o personagem é muito engraçado, lembra muito o Kiko. Não exatamente o Kiko, mas os personagens cômicos do Carlos Villagrán, no Chaves, Chapolin. Na verdade não no Chaves, né? Mas nos episódios que ele aparece, sobretudo no Chapolin. Muito bem, essa foi a minha opinião sobre a série. Fica a minha recomendação, assistam, ela é muito boa. Se você já leu o Drácula de Bram Stoker, você vai conseguir perceber todas essas referências, vai conseguir identificar os personagens. Eu acho isso bem legal. Mas esse daqui é um canal chamado Universidade da Química, não é exatamente um canal sobre as minhas opiniões, embora tenha alguns vídeos com esse intuito. Então vamos falar sobre algumas curiosidades de química envolvendo ali Drácula, vampiro,
sangue. E vamos começar pelo sangue. Eu já falei com vocês em outros vídeos, mas talvez você não tenha assistido. O sangue é vermelho, óbvio, isso você sabe. E o sangue é vermelho porque ele é constituído, dentre outras coisas, de glóbulos vermelhos. E o glóbulo vermelho é vermelho porque tem uma proteína chamada hemoglobina. E na hemoglobina nós temos 4 grupos, 4 complexos que nós chamamos de grupos M. Esses grupos M, na verdade, é uma estrutura orgânica, um ligante que nós chamamos de porfirínico, e no centro ali nós temos um íon ferro. Essa estrutura faz com que o sangue seja vermelho, ela absorve na região do visível e o que a gente acaba enxergando é a coloração vermelha. É exatamente esse grupo que é o responsável pelo transporte do oxigênio. Então, assim, se a hemoglobina está livre, ela tem uma determinada coloração, se está associado ao oxigênio, tem uma outra coloração, se está associado ao gás carbônico, por exemplo, tem uma outra coloração, mas tudo isso dentro do vermelho. Dentro da química, a gente consegue entender isso com base na teoria do orbital molecular ou então na teoria do campo cristalino. A teoria do campo cristalino, nesse caso, seria ali um recorte da teoria do orbital molecular. Tem vídeo, séries sobre isso aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima, deixar linkado aqui embaixo, para você estudar isso de uma maneira mais aprofundada. Bom, o processo por trás é um processo que nós chamamos de transição DD. Simplesmente os elétrons D presentes ali no íon ferro absorvem energia, passam para o estado excitado e para promover essa transição a radiação visível já é suficiente. Então o que acontece? Vem a luz branca com todos os comprimentos de onda, ali o sangue, especificamente o ferro da hemoglobina, absorve parte dessa radiação para promover a excitação eletrônica e aquilo que não foi absorvido sai. Isso que sai, isso que passa, é a coloração que a gente enxerga, no caso, o vermelho. Se nós tivermos animais que não têm hemoglobina como molécula transportadora de oxigênio, como sendo uma das principais moléculas do sangue, pode ser que o sangue não seja vermelho. E, de fato, nós temos animais com essa característica. Um caso bem interessante são alguns moluscos que apresentam, ao invés da hemoglobina como proteína transportadora de elétrons, apresentam a hemocianina. A hemocianina ela apresenta átomos de cobre, não átomos de ferro, para fazer o transporte de oxigênio. A consequência disso é que o sangue, nessas condições, não é vermelho, como nós estamos habituados, mas sim azul. E nós temos outras moléculas transportadoras, a meretrina é um caso. Outras moléculas não tão comuns quanto essas três, como consequência nós temos sangue azul, sangue verde, sangue roxo. Existe ali um arco-íris do sangue. Já gravei um vídeo falando sobre isso também, inclusive indicando a coloração do sangue de alguns personagens de animes. Vou deixar também linkado aqui em cima no izinho. Então, a primeira curiosidade era sobre o sangue, né? O sangue é vermelho por conta da hemoglobina, e ali nós temos um processo de transição DD. Um aluno de química, aluno de graduação em química, estuda isso em química inorgânica, por exemplo. A segunda curiosidade é que existe uma proteína, uma enzima, se eu não me engano, que ela tem o seu nome em homenagem ao Drácula. Ela é chamada de draculina. Já ouviram falar da draculina? Deixa aqui nos comentários. Né? O que é a draculina? Bom, vocês sabem que existem morcegos vampiros. Né? Nem todo morcego se alimenta de sangue, mas alguns se alimentam de sangue. Esses morcegos são chamados de morcegos vampiros. Bom, para eles se alimentarem do sangue, eles vão beber o sangue. Qual é o problema? O problema é que o sangue coagula muito rápido. Né? Com qualquer ferimento ali desencadeia o processo de cascata de coagulação e o sangue acaba coagulando. Eu falei isso, inclusive, no segundo episódio da série Hataraku Saibou, de novo, aqui no link. Bom, esse é um processo em cascata, ou seja, nós temos um determinado fator que ativa outro fator, que ativa outro fator, que ativa outro fator. Se a gente conseguir interromper algum desses fatores, o sangue acaba não coagulando. É o que acontece, por exemplo, no exame de sangue. A gente adiciona EDTA para retirar o cálcio 2+, e com isso o sangue não coagula. No caso dos morcegos vampiros, eles têm em sua saliva essa proteína, a draculina, e a draculina atua como anticoagulante. Simplesmente em contato com o sangue, ela acaba inibindo alguns fatores de coagulação. Não é retirando o cálcio, não, é inibindo ali algumas moléculas que participam no processo de coagulação, e o sangue não coagula, o morcego então ele consegue beber
o sangue, né? Uma vez que ele não está coagulado, está na forma líquida, ele consegue beber sem problemas. E ele consegue fazer isso graças a essa molécula que foi chamada de draculina, em homenagem ao Drácula, né? Pensando no vampiro. O vampiro, ele bebe o sangue. E esse sangue não coagula. Por que não coagula? Porque tem, no caso do morcego vampiro real, tem essa proteína chamada de draculina. Então, fizeram ali uma correlação, o sangue não coagula, o morcego se alimenta de sangue, o vampiro se alimenta de sangue, então essa molécula vai se chamar draculina em homenagem ao grande vampiro, né, o Drácula. Essa proteína, inclusive, ela é bem interessante porque ela tem sido estudada em tratamentos médicos. Tratamentos, por exemplo, para evitar trombose, né, afinar ali o sangue, ou então no tratamento de AVC ou infarto, né, onde você tem ali a ruptura, né, de uma veia, o sangue coagula, então ela poderia ser utilizada para tentar eliminar os efeitos nocivos desses acidentes, vamos dizer assim. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que essas curiosidades tenham sido úteis. A questão da coloração do sangue, né, as diferentes colorações do sangue, e também, principalmente, sobre a draculina. Quanto à série, ela é legal, tem um humor ali meio sádico, mas é muito bacana, você consegue assistir facilmente em uma tarde. Afinal, somando tudo, nós temos ali umas 4 horas e meia os 3 episódios. Bom, se gostaram desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Se tem mais alguma recomendação de séries, filmes, enfim, deixe aqui nos comentários, não precisa ser apenas anime. Se tiver alguma coisa legal ali de química ou de ciência que possa ser comentado, e obviamente eu entender, eu gravo o vídeo aqui para vocês. Se querem que a Universidade da Química continue crescendo, continue fazendo esses vídeos, dê o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.